De volta para uma conversa de peso hoje com o ex-prefeito de Novo Hamburgo, Miguel Schmitz, pedindo desculpa a você, nosso telespectador, eu sou Miguel, pelo descontado da voz, mas, claro, quem tem que falar aqui e quem tem falado muito bem é o seu Miguel. A gente estava recuperando no primeiro bloco, terminamos ele falando dessa problemática que é uma organização de uma cidade sem considerar o seu crescimento industrial. Tá? A gente hoje vive talvez uma nova realidade onde o pensamento, o intelecto, a indústria do intelecto seja muito importante, uma indústria limpa e de muito valor, mas a gente não pode nunca desconsiderar o valor que a indústria tem no mundo inteiro. É verdade. E Novo Hamburgo foi pensado em vários momentos sobre isso. Acabou de nos trazer o que aconteceu naquela oportunidade, onde a gente perdeu uma grande oportunidade de ter o nosso distrito industrial. A cidade sofre muito ainda com isso, na sua visão, São Miguel? Não tenho dúvida, porque perdeu, passou o trem da história, né? Então, Novo Hamburgo, inegavelmente, teve uma perda irrecuperável, né? Porque nós poderíamos hoje, passado todas essas décadas, né, ter ali uma população devidamente estruturada, não é? Gerando milhares de empregos, gerando extraordinários recursos à nossa economia, que hoje se ressente, né? Hoje, Novo Hamburgo se desenvolve como um centro tecnológico, não é? À base, digamos assim, da indústria coreiro-calçadista, mas o que predomina hoje, e ela tem o título de cidade capital nacional do calçado, sem que hoje a sua produção calçadista seja a grande expressão como foi nas décadas anteriores, né? Me parece que fatalmente a gente deixa de ter uma diversificação na nossa economia por conta de não ter esse espaço. Também. Ela na prática não acontece e não aconteceu por exatamente haver parado aquela ideia de se ter ali o projeto Urbim desenvolvido, concluído que foi, aprovado pela Metroplan, aprovado pelo governo do Estado, aprovado pelo governo federal, pela Associação Comercial, onde se deu a apresentação final de aprovação do projeto, e que, lastimavelmente, ele não teve continuação na gestão seguinte, gerando hoje esse descompasso com o qual se defronta Novo Hamburgo, que não tem sequer a possibilidade ou a condição de poder trazer para cá uma indústria de médio ou de grande, nem vamos falar de grande porte, de pequeno para médio porte já não temos uma área hoje sequer disponível para ser ofertada a quem aqui desejasse eventualmente investir. Dá uma viaginha quando a gente vê São Leopoldo recebendo uma fábrica de elevadores, como é da Hyundai. Que podia ter vindo para cá se aqui houvesse uma área em condições. Sentimento de inveja. Não tem dúvida. Geração de empregos foi uma máxima, uma busca constante durante o seu mandato. É porque justamente naquele período é que havia iniciado o forte da exportação coreiro-calçadista. Uma corrente migratória muito grande. Muito grande. Você falou de 80 mil para 120 mil habitantes. Exatamente. E isso gerou, comparativamente ao assumir, nós tínhamos cerca de 26, um pouco mais de 26 mil trabalhadores. Ao deixar a prefeitura, nós já estávamos quase em 37 mil trabalhadores. Isso representa aproximadamente um crescimento da ordem de 77% sobre a mão de obra então existente para a mão de obra ao final desse período, né? Então isso foi muito gratificante ver que a economia de fato não só era pujante, mas a economia gerava o desenvolvimento. Desafiador, sim, essa foi, quem sabe, a razão maior para que a gente buscasse investir na infraestrutura urbana da cidade, gerando essas avenidas, não é? Que geraram a possibilidade não só do deslocamento mais facilitado, não é? Como também uma exigência e uma necessidade desse processo de desenvolvimento. Lastimavelmente, parece-me que de lá para cá, muito pouco no sistema de infraestrutura viária foi desenvolvido, não é? A cidade continua mesmo. Continua mesmo. Duplicou de novo. Exatamente. Né? Mas sim, cresceu para esse lado.
A FENAC, muito incipiente ainda à época, foi um outro ponto de destaque do seu governo, né? A criação da FIMEC, por exemplo, Exato. foi durante... Me orgulha muito. Na época, a FENAC era uma feira comunitária. Tinha a sua expressão, tinha o seu valor, o valor de muita gente que ali dedicou a sua atividade, não é, em função do desenvolvimento que o setor coureiro apresentava. Mas, olhando esse crescimento e esse desenvolvimento, se houve por bem criar a FENAC S.A. Feiras e Empreendimentos Turísticos, através da Lei número 973, com o objetivo maior de profissionalizar a feira, fato que efetivamente passou então a acontecer, né? Porque aquela mão de obra comunitária extraordinária que foi, ela também já começava a se ressentir porque as suas empresas, as suas indústrias em desenvolvimento passou a exigir muito mais sacrifício e esforço daquela gente, né? E acabava faltando, sem dúvida, tempo para levar avante um empreendimento extraordinário como é a FENAC. Né? Já se tinha noção do potencial do turismo de negócios? Já se tinha, sim. Já se tinha, não há a menor dúvida quanto a isso. E tínhamos, se na tinha uma época, estrutura em alguns pontos profissionalizados, porque eu acho que Novo Hamburgo tinha pouquíssimos restaurantes na época. Sim, tinha restaurantes, tinha a escola do calçado, enfim, tinha uma infraestrutura, né? Não só surgindo, mas já fortalecida. Né? Referiste à FIMEC. Essa foi uma feira também que, num determinado momento, surgiu em 1974, pequena, e que, na ocasião em que ela aconteceu, eu antevi e dizia aos idealizadores: essa feira tem futuro e será uma grande feira. E está aí hoje uma realidade. Hoje é a nossa... É uma das maiores do mundo, para não dizer seguramente da América Latina, não é? Mas é a nossa grande feira de negócios, né? Sem a menor dúvida, né? Uma coisa também que foi muito marcante naquele período, tivemos a oportunidade de termos o Sesc Centenário da Colonização e Imigração Alemã e o Centenário da Imigração Italiana, né? E o grande evento desse Sesc Centenário, no âmbito do Estado e até hoje vista e com recordação, foi a Sesc Brau. Foi uma feira notável de integração, de engajamento, de vinda de presidente da República, do ministro da Cultura alemã, das diversas embaixadas expondo seus produtos na FENAC, Iugoslávia e tantas outras nações, né, que geraram um turismo, aí sim, um turismo não só de visitação, mas também da possibilidade de adquirir produtos de diversos países através de suas embaixadas. E foi nesta ocasião que houve a possibilidade de trazer de Florença o nosso grande artista Ernesto Frederico Scheffel, não é? E trouxe uma parte das suas obras para expor na Sesc Brau. Durante muitos anos a prefeitura detinha ali uma tela maravilhosa que hoje está lá na galeria, não é? E o fato de atrair o Scheffel, por quê? Porque ele havia, num certo momento, se desgostado de Novo Hamburgo. E aí passou a se radicar lá em Florença, desenvolvendo a sua atividade. Mas com essa aproximação, com esse convite formulado a ele para que participasse dos festejos, ele voltou a se integrar à cidade e acabou trazendo uma parte das suas obras e doando. Então se constituiu, desapropriei aquele prédio, se restaurou o prédio e se instituiu ali a Galeria Ernesto Frederico Scheffel. Belíssima conquista. Né? Hoje, uma recuperação histórica. Hoje um patrimônio extraordinário. É incalculável esse De patrimônio. um pintor, de um artista em vida que não existe no mundo, um artista com um acervo num museu, não é? Na proporção e em igualdade daquele que é hoje Ernesto Frederico Scheffel, e agora patrimônio nacional. Recém-nominado pela nossa presidenta. Exatamente, né? Então isso transcende hoje a vontade de A, de B ou de C, porque é um patrimônio não só mais do município,
mas é um patrimônio de orgulho, não só nacional, mas de projeção também internacional, né? Deus queira que o Schaeffer ainda possa ter muita saúde, ele não está com a saúde muito boa no momento, mas que tenha um poder de recuperação para se orgulhar ainda mais dessa extraordinária obra que ele tem a oportunidade de ter aqui na nossa cidade. Uma das realizações do seu governo foi também a questão do São Jacó. Né? Sim. Isso também tem a ver com a questão do patrimônio histórico ou você está pensando mesmo mais no futuro da Fevale? Não, assim, ó, a Fevale surgiu ao final da gestão do prefeito Alceu Mosman. Teve meu irmão como grande incentivador também, foi o seu diretor durante quase 25 anos, não é? Na negociação do São Jacó para o surgimento da Fevale, eu tive a oportunidade de ser partícipe. Gastão Expor, uma série de pessoas, negociaram com os irmãos maristas da PUC, não é? A aquisição pelo município do Colégio São Jacó. Coincide que não só participei da negociação, como depois, como prefeito, acabei pagando boa parte daquele prédio e, ao final, liquidada a aquisição, eu tive a oportunidade de levar à Câmara de Vereadores um projeto de lei autorizando a doação daquele próprio para a ASPEUR, Associação de Ensino Superior de Novo Hamburgo, né? Com um artigo que fique muito claro que enquanto a Fevale tiver como fundamento a educação, o próprio pertence à Fevale. Se um dia deixar de existir, fato que isso não vai acontecer certamente, inimaginável, o próprio voltaria ao âmbito do município, né? Então também é uma coisa que iniciou numa gestão que não parou na gestão seguinte, né? Levei a continuação e hoje está aí essa fantástica Fevale a nos orgulhar, né? O senhor recebeu a visita de 2 presidentes da República, tanto Médici quanto Geisel visitaram a nossa... E João Figueiredo também esteve visitando Novo Hamburgo. Foi um momento único na nossa história. E uma o distinção Geisel, do momento que a gente vivia, exatamente. Com certeza. E o Geisel por 2 oportunidades, né? Inclusive naquela oportunidade da Sesc Brown, né? Que ele veio participar dos festejos e se integrou maravilhosamente. E aí passamos muito tempo depois sem ter a visita de nenhum presidente. Agora, recentemente, o presidente Dilma. Enfim. E aí, depois, voltou ao INPS, né? Isso. Se aposentou. Isso. E me parece que aquele sonho lá de radialista, de outra forma, veio a se cumprir. Me integrando ao desenvolvimento da imprensa local, não é? Que é tão importante para a nossa cidade, né? O Grupo Sinos, Jornal NH, especificamente nosso veículo aqui, Jornal NH, comprou grandes brigas, desde a duplicação da BR, desde a central automática de telefonia. O senhor nos passou números do seu governo, poderia passar agora 1 hora falando deles aqui, desde a quantidade de telex que quintuplicou naquele período, a quantidade de linhas telefônicas que na época eram grandes feitos, hoje a gente não tem a dimensão do que era. Algumas pessoas sabem o que era 20 anos atrás, mas não imaginam o que era 40 anos atrás. E aí o Grupo Sinos aconteceu... Pois é, como é que eu fui parar no Grupo Sinos? Eu acompanhei o surgimento do jornal NH através do Paulo Sérgio, de saudosa memória, do Mário Guzmão, não é? Então, desde o primórdio do surgimento do jornal NH, eu acompanhava, né? E tinha uma amizade muito boa com ambos, felizmente, né? Tenho ainda hoje, evidente, né? E quando da minha partida para a aposentadoria no serviço público, eu fui chamado por ambos. Escuta, soubemos que tu estás partindo para a tua aposentadoria. Qual é o teu plano? Digo, olha, ainda não tenho ele delineado, então não assume compromisso. Ao te aposentares, vem conosco. E eu não tive dúvida, me aposentei no dia seguinte iniciei a minha atividade. Comecei como diretor controlador. 2 anos após, eu fui designado a diretor da área de circulação do jornal NH
E é interessante porque o jornal NH vinha num processo importante de crescimento, mas ele estava na época com qualquer coisa como 16 mil e poucos assinantes. E a gente, com um trabalho de sucessivos anos, foi ampliando a área de atuação do jornal NH e chegamos a cerca de 43 mil assinantes até o momento em que eu deixei a área de circulação e parti para a área de relações com a comunidade, né? Teve épocas em que eu tive a responsabilidade de participar diretamente da condução da linha editorial do jornal, não é? Da área comercial. Então, cumulativamente eu exerci relações com a comunidade, diretor cumulativamente da área comercial, da área de redação. Então foi um período muito forte que eu desempenhei ali no Grupo Sintos, durante 2 anos e meio, né? Também tive a oportunidade de dirigir o Diário de Canoas, uma certa época, pela doença do então diretor do jornal. Fui lá e dei um suporte de cerca de 1 ano e pouco para o Diário de Canoas, que era um jornal novo, hoje, graças a Deus, um jornal reconhecido pela comunidade canoense, né? Então, são áreas assim que a gente teve a oportunidade e eu tenho uma satisfação muito grande, né, de poder dizer que integro a minha atividade a uma empresa idônea, séria, não é? E assina embaixo na história de crescimento dessa empresa que se confunde com o crescimento da nossa cidade. É verdade. E por campanhas que ela desenvolve, né? Até hoje, né? Até hoje, o aeroporto, né? 20 de setembro. Isso, né? surgimento da FENAC e tudo, né? Então, eu não posso deixar de nós terminarmos essa entrevista sem perguntar para o senhor, não sobre projetos de aposentadoria, porque isso eu acho que ninguém espera do senhor, mas da nossa cidade. Aposentar o senhor não vai mesmo tão cedo, é isso, né? pretendo não. Que futuro o senhor enxerga para Novo Hamburgo? Olha, eu gostaria muito que o atual administrador da cidade, gestor da cidade, e no ano que vem teremos nova eleição, que os partidos possam buscar formulações de pessoas com não só idoneidade, mas pessoas com condições de poder gerir e administrar Novo Hamburgo para que ela continue no seu processo de desenvolvimento, mas que, acima de tudo, exerçam um esforço muito grande para que se tenha aqui o desenvolvimento de áreas próprias adequadas a possibilitar o crescimento e o desenvolvimento industrial, que é a grande necessidade hoje da nossa cidade. A economia, ela pode se desenvolver muito mais na medida em que nós aqui tivermos investimentos, né? Existem possibilidades, existem áreas. Aqui próximo à Boa Saúde, lá próximo ao Aeroclube, enfim, havendo um esforço, o município haverá de encontrar saída e solução para poder gerar atração de investimentos para a continuidade do progresso e de desenvolvimento. Se não acontecer isso, lastimavelmente, o que veremos? As cidades vizinhas se desenvolvendo. Estamos aqui, Estância Velha tem uma área industrial, Sapiranga tem área industrial, São Leopoldo tem área industrial. Tem 2 áreas industriais. Exatamente. Campo Bom tem para atrair investimentos. E nós aqui, nesse aspecto, estamos bastante estagnados, e é uma lástima. Grande prazer receber o senhor. Teríamos conversa aí para algumas horas ainda, mas infelizmente nosso tempo é esse. Olha, a satisfação e o prazer muito grande é minha de poder estar me comunicando contigo, Ricardo, e com os teus telespectadores, esperando que tenham pelo menos gostado de alguma passagem. Com certeza. Hoje, numa conversa de peso com o ex-prefeito de Novo Hamburgo, Miguel Schmitz. Continue agora com a programação da Vale TV e da Rede Comunidade de Televisão.